Good morning, Verônica. Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Holandês e hoje nós vamos falar sobre uma série que está sendo muito falada por aí, que é ela, Bom Dia Verônica, a nova série original da Netflix. Uma série nacional que muita gente tem falado que é uma das melhores dos últimos anos, hein? Por isso chamou nossa atenção, eu assisti e vou falar um pouquinho sobre ela aqui para vocês. Então é aquilo que você já conhece. Vai deixando seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e vem com a gente, porque hoje é dia de falar sobre Bom Dia Verônica, a nova série nacional da Netflix que está sendo falada por todo mundo. E só para constar, mais pra frente no vídeo nós teremos uma surpresinha, então fica aí até o final, beleza? Bom, a série traz alguns temas que precisam ser abordados nos dias de hoje e que muitas vezes passam despercebidos por muitos. E para conseguir entender um pouquinho melhor sobre a história toda, vamos lá pro enredo. A personagem Verônica Torres trabalha como escrivã lá na Delegacia de Homicídios de São Paulo e tem uma rotina bastante entediante. Depois de presenciar um suicídio, ela precisa lutar contra os traumas de seu passado e acaba tomando uma arriscada decisão: usar toda a sua habilidade investigativa para ajudar duas mulheres desconhecidas. A primeira, por exemplo, é uma jovem que se vê enganada por um golpista na internet. Já a segunda, que é a Janete, é a esposa submissa de Brandão, que é um policial inclusive de alta patente e que a maltrata e ainda leva uma vida dupla, né? E é basicamente isso que você precisa saber mesmo sobre a história, né? Antes de assistir, se você ainda não assistiu a série, por exemplo. Bom, o elenco é parte muito importante para que tudo consiga se desenvolver da melhor forma possível, né? E temos aqui um pessoal brabo, como por exemplo Tainá Miller, Camila Morgado, o próprio Edu Moscovis, que foi aí o Petrúquio do Cravo e a Rosa, né? Um cara que eu gosto bastante, uma das melhores novelas de todos os tempos aí. E a Camila Morgado, pelo amor de Deus, né? Uma grande atriz que fez Olga, por exemplo, fez também A Casa das Sete Mulheres, essa outra série da Globo que é maravilhosa também. Ou seja, estamos cercados de grandes atores. A qualidade desse pessoal faz com que os personagens consigam trazer um ar realista para a trama e a gente se joga nela. E não só eles, como todo o restante do elenco, né? Conseguem uma ótima composição e entendemos a proposta de cada personagem. Essas histórias que vemos pelo ponto de vista da Verônica acontecem corriqueiramente na vida real. É um retrato complicado que temos na sociedade, né? E que precisa ser mostrado, assim como, por exemplo, eles fizeram na série. E para quem não sabe, ela é baseada em um livro homônimo, escrito pela Ilana Casoy e pelo Rafael Montes, que também estão envolvidos com a série, e toca em várias feridas da nossa sociedade, como por exemplo, corrupção, violência doméstica e feminicídio, entre várias outras situações bem complicadas. E dá pra dizer aqui que com todos esses elementos falados, né, temos uma série de suspense dramático muito instigante e que te prende com certeza do início ao fim. O roteiro consegue trabalhar com histórias paralelas, como por exemplo, dois casos diferentes que a Verônica encontra na delegacia, a vida dela no trabalho se misturando com a pessoal, né, já que ela tem uma família, entre outras situações que acontecem no decorrer da própria história. E aí que nós vemos a qualidade do produto nacional, né, com produções desse tipo. A Netflix tem investido bastante aqui no Brasil e dessa vez conseguiu trazer uma série que traz assuntos muito importantes e ao mesmo tempo consegue ser intrigante, sabe? Se você gosta de suspense, tem lá. Se você quer assistir algumas coisas mais corriqueiras e realistas da vida, tem também. Se quer situações dramáticas que precisam trazer grandes interpretações dos atores, ela entrega. E até por isso eu fiquei com muita vontade de ler o livro, né? Pra conseguir entrar de vez na história. E eu também gosto muito de produções que conseguem mesclar seus objetivos. No caso, trazer à tona questões sérias da nossa sociedade como um todo e ao mesmo tempo uma trama envolvente para quem gosta de thriller de suspense, por exemplo. É isso que a série entrega, e muito bem por sinal. Tudo é bem amarradinho ali, sendo difícil achar pontas soltas. Como temos uma história principal, claro que ela se destaca, né? Tendo ali violência doméstica e tal. Mas as outras também são muito importantes para a trama e compõem o desenvolvimento dos personagens principais. Nós vamos acompanhando a evolução deles, sabe? Principalmente da Verônica, que é a protagonista disso tudo. Como ela tem um trabalho específico na polícia de uma forma mais limitada, alguns companheiros de profissão rejeitam qualquer tipo de informação que ela entrega, desdenhando do trabalho da menina, sabe? Sendo que mesmo assim ela consegue se destacar bastante dos outros, até mesmo de delegados. Quem viu aí sabe o que eu tô falando. Bom Dia Verônica é uma série muito necessária para os dias atuais, que todo mundo precisa assistir e que mostra muitas vezes que a gente precisa muito mais ouvir do que falar, né? E agora, olha só o que nós preparamos para você que ficou até aqui. O Rafael Montes, que é um dos criadores do livro e também desenvolveu a série, né, respondeu algumas perguntas aqui do Holandês que nós fizemos. Ele respondeu em vídeo e nós vamos trazer aqui na íntegra para você. Olha só. Vamos lá então?
Responde aí, Rafa. Olá, tudo bem? Eu sou Rafael Montes, vou responder as perguntas que vocês enviaram. As pessoas costumam dizer que adaptar um livro para os cinemas é muito difícil. Muitas vezes não traz a história completa e acaba sendo pior do que a obra original. Você acha que uma série, tendo mais tempo de trabalhar a história e os personagens, pode transportar de uma forma mais completa a obra original para o audiovisual? Eu acho que, enfim, essa ideia de que o livro é melhor do que o filme, né, é muito comum. Isso acontece muito porque no livro, quando a pessoa lê o livro, ela que faz o elenco, né? Ela imagina o tom, ela imagina a direção, ela imagina a trilha sonora. E o audiovisual, querendo ou não, ele impõe tudo isso, né? Ou seja, de maneira inevitável, a cara da Verônica agora tem a cara da Tainá, a cara da Janete tem a cara da Camila Morgado, a cara do Brandão é o do Moscovis, a direção tem aquele tom que a série tem, enfim, ou seja, de algum modo o audiovisual impõe algumas coisas que a literatura permite que a pessoa imagine. Então, por isso, muitas vezes as pessoas julgam o livro melhor do que o filme ou a série. Agora, sem dúvida, a série permite mais espaço para você aprofundar os personagens e os dramas e as nuances. Então, algumas até das minhas obras, e Bom Dia Verônica é uma delas, eu sempre enxerguei como série, porque aí sim eu teria tempo dramático de explorar alguns aspectos. Então, por exemplo, a relação Brandão e Janete. No livro ela aparece de uma maneira... é uma relação abusiva, complexa, mas eu queria aprofundar ainda mais essa relação. E na série eu acho que a relação do Brandão com a Janete é muito mais profunda e até interessante do que é no livro. Então alguns aspectos do livro, Bom Dia Verônica, na série, a meu ver, são mais até interessantes e mais aprofundados. Justamente porque a gente tem um tempo para fazer isso ao longo dos 8 episódios. Como a Netflix foi em relação à liberdade de criação? Vocês conseguiram colocar todas as ideias em prática ou tiveram limitações na hora de adaptar? Bem, a Netflix ela é muito parceira na ideia de manter uma marca autoral, né? Na verdade, quando eu fui convidado para fazer uma série para eles, eu ouvi do executivo isso. Ele falou, Rafa, precisa ter a sua cara, né? Assim, precisa ter a sua marca. E a minha marca qual é? Fazer histórias tensas, com muitas viradas, cenas com subtexto, cena que você não consegue parar de ver, né? Ter muito gancho entre os episódios. Então, todas essas marcas, digamos, eu consegui manter. Agora, sem dúvida, o processo criativo de uma série envolve muitas pessoas, né? A gente trabalhou com uma sala de roteiro. Então, na minha sala de roteiro tinha, além da Ilana Casoy, Gustavo Bragança, Davi Kolbe e Carol Garcia. Além disso, tudo isso em diálogo com os executivos da Netflix. A gente tinha 2 executivas responsáveis pela série, que era a Maria Ângela, a principal, e a Mariana Ferrares. Além disso, uma vez escrito todos os episódios, entram as outras fases, né? A direção geral do Zé Henrique Fonseca, os outros diretores, a Isabel Jaguaribe e o Rog Souza, entra o figurino, a direção de arte, o fotógrafo, a produtora de elenco, a produtora de locação. Então, todo mundo, de algum modo, contribui criativamente. Então, posso dizer que a gente teve liberdade para dialogar. Ou seja, nem todas as batalhas o criativo ganha, né? Ou seja, às vezes a gente tem que mudar alguma coisa para caber na locação, ou por uma questão de orçamento, uma questão de produção, mas isso faz parte da própria construção de uma série. Então, sim, tivemos liberdade para discutir, questionar, dialogar, e isso foi muito importante. Quais as maiores inspirações que Bom Dia Verônica teve em relação a obras literárias, filmes e séries? Se inspirou em coisas específicas desse meio? Pois bem, quando eu propus a Ilana que a gente escrevesse um livro juntos, o que acabou virando Bom Dia Verônica, a minha principal referência era O Silêncio dos Inocentes. Eu queria fazer um Silêncio dos Inocentes brasileiro, unindo a minha vontade de contar histórias tensas, com viradas e investigativas, com conhecimento da Ilana, que é uma criminóloga, então conhecimento da Ilana muito profundo em relação a casos reais, procedimentos de investigação, hierarquia policial, enfim. Então, unindo esses 2 conhecimentos, a gente faria uma história, um thriller, uma caçada a um serial killer, um jogo de gato e rato.
E é isso que o livro é, e é isso que a série é também. A série tem como referências True Detective, tem como referências esses filmes dos anos 90, 2000 de serial killer, né? Então, Colecionador de Ossos, Seven, O Silêncio dos Inocentes. Tem também muito de Hitchcock, eu sou apaixonado pelo Hitchcock. Então, propositadamente, tem muitas cenas de suspense que você não consegue parar de ver, não consegue piscar os olhos, porque o suspense vai numa construção crescente e te deixa ali preso, né? Então, acho que são as principais referências, sim. Você pesquisou e se baseou em casos reais para desenvolver a história dos personagens? Se sim, foi algum caso conhecido? Então, na verdade, essa união, né, de talentos meus com os da Ilana, a Ilana traz muito essa dose de realidade, né? Ela é uma profissional que já trabalhou em muitos casos reais, pesquisa casos reais no Brasil e no mundo. Então, de maneira inevitável, a série é muito, e o livro também, a série é muito verossímil, né? Ou seja, muito baseado em coisas reais, ainda que não especificamente um caso real. Não tem um caso real que inspirou a série. Agora, por exemplo, quando a gente começou a escrever o livro, ela me contou uma história de um serial killer que tinha sido preso, e a esposa dele, a dúvida da polícia era se a esposa dele sabia que o marido era um serial killer, né? Porque os corpos ele guardava no porão da casa. Então, como é que ela não sabia? Ela sentia o cheiro ou não sentia? Ela ajudava ou não ajudava? Então, tinha essa discussão se a esposa era a vítima dele e não sabia de nada, ou se ela era cúmplice dele. E essa discussão me pareceu muito interessante. Essa discussão eu achei muito legal, é baseada num caso real, e aí eu propus a Ilana que a gente trouxesse para a ficção. E daí surgiu Brandão e Janete. Já que são mídias diferentes, algum personagem foi adaptado na série para funcionar melhor? Qual? Todos os personagens do livro tiveram pequenas adaptações de perfil psicológico, de quem eles eram, para a série. Por exemplo, a própria Verônica do livro é diferente da série. Por quê? Porque na série eu precisava mostrar uma curva de transformação dessa personagem. Então, para ela se transformar mais ao longo da série, a gente precisou fazer algumas mudanças nela. O Carvana, que é o delegado principal, ele é uma figura ainda mais dúbia na série. A Janete mudou. Então, enfim, todos os personagens foram adaptados para imprimir de algum modo mais potente no audiovisual. Além disso, alguns personagens foram criados para a série, como por exemplo a delegada Anitta, da Delegacia de Homicídios. Com o sucesso que a série está fazendo, você acha que ela pode criar um impacto positivo na vida de mulheres que vivem em situações de abuso? Olha, eu acredito numa coisa que a Ilana também acredita muito, eu sei disso, que contar uma história é uma coisa muito potente, né? Alcançar o público. Eu já fazia isso nos meus livros solo, né? No Suicidas, Dias Perfeitos, O Vilarejo, Jantar Secreto e Uma Mulher no Escuro. Eu gosto de contar histórias que, além de contar uma história, eu de algum modo discuto algum assunto, cutuque alguma ferida. Por quê? Porque a dramaturgia, a narrativa, né? Ela entra nas pessoas pela emoção. As pessoas, quando veem, estão enredadas naquela história, naqueles dramas daqueles personagens. E aí elas não estão mais... elas deixaram os preconceitos delas de lado, as opiniões de lado, e estão ali mergulhadas naquela história. Então a dramaturgia, a narrativa é a melhor maneira que você tem de discutir assuntos. Então, eu e Ilana, como eu estava falando, a gente acredita muito na possibilidade de contar uma boa história. Ou seja, Bom Dia Verônica é, acima de tudo, um thriller com muito suspense e muita ação. Mas, além disso, numa segunda camada, discutir assuntos importantes, né? Cutucar feridas, fazer denúncias. E, nesse sentido, a série é muito, muito eficiente em mostrar o ciclo da violência doméstica, mostrar uma relação abusiva, mas não de maneira panfletária, e sim de maneira dramatúrgica. Isso que é a chave que é difícil de conseguir, né? A série, felizmente, tem atingido o seu público, né? A gente vê as repercussões nas redes sociais, muita gente tem preconceito com a série brasileira, e mesmo assim fala, puxa, dei uma chance e adorei. Então, E a verdade é que nesse início, né, nesse primeiro mês da série, a gente ainda está no primeiro mês da série de lançamento, é muito importante que as pessoas maratonem, que as pessoas prestigiem a série. Viu e gostou, vê de novo, indica para os amigos. Esse número de visualizações realmente é muito importante para que a série tenha
seja renovada, enfim, e tenha uma vida longa. Então, eu fico muito feliz de ver que a série tem atingido o público e mais, tem tocado as pessoas que percebem que, caramba, é uma série tensa, cheia de viradas, mas, nossa, além disso, tem uma substância, discute alguns assuntos importantes que são assuntos importantes para todos nós como sociedade, né? Essa é a ideia e eu fico muito feliz de ver que a série tem chegado nesse lugar, né? O final de cada episódio tem uma mensagem falando: se você vive uma relação abusiva, entre nesse site. Enfim, o número de telefone que a Verônica fala na entrevista, logo no episódio piloto, é um número de telefone que alguma mulher que está assistindo e sofre abuso pode ligar, que vai dar direto em pessoas responsáveis que vão saber lidar com essa situação. Então é muito, muito forte que tudo isso esteja acontecendo. Gente, é isso. Adorei as perguntas. Obrigado pelo carinho e beijo grande. Maratona, hein? Bom dia, Verônica. Eu queria agradecer aqui ao Rafa e a Paula, que é a assessora dele, por disponibilizarem um tempinho pra gente, né? Com certeza fez muita diferença aqui pro nosso conteúdo e pra quem assistiu também, eu tenho certeza disso. Mas agora eu quero saber de você, hein? Ficou interessado em assistir a série? Coloca a sua opinião aqui embaixo nos comentários pra gente poder ver. Se você já assistiu, coloca a sua opinião também aqui embaixo pra gente conversar, né? De repente um pouquinho sobre o que a série fez, lógico que sem spoilers, beleza? Pra não estragar a experiência de ninguém, pessoal. Então é isso, não esquece de deixar aquela martelada no like aqui embaixo para ajudar a gente na divulgação desse vídeo. Se inscreve no canal para continuar acompanhando vídeos como esse, né? Que aqui no Holandês é vídeo todo dia, você não perde nada, beleza? Não esquece de conferir também aqui embaixo na descrição do vídeo nossas redes sociais, principalmente no Instagram. Segue a gente lá. É isso aí, valeu!